Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez em mais um vídeo no canal Thiago Lima EBD, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito da lição de número 7 para a Sala dos Jovens, o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Nesse vídeo nós vamos falar então a respeito da multiplicação dos pães e peixes para a Sala dos Jovens. Nossos objetivos para esse vídeo, para essa aula, é conhecer a segunda fase do ministério de Jesus na Galileia dos Gentios, mostrar que os sinais apresentados por Jesus eram um atrativo para as multidões e compreender que Jesus tinha um entendimento compreender que os judeus tinham um entendimento imperfeito de Jesus Cristo e seu ministério. O texto principal nosso é: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João capítulo 6, verso 11. E o resumo da nossa lição de hoje está assim: os sinais servem para atrair as pessoas a Cristo, a fim de que possam ouvir a palavra e crer nele. Esse é o objetivo dos milagres e desses sinais que ele faz aqui, que João narra e traz para nós, para a nossa compreensão da divindade de Jesus. Muito bem, o nosso texto bíblico, o texto base para essa aula, está em João capítulo 6, do versículo 3 ao 12. E para a nossa introdução, então, estudaremos aqui o sinal miraculoso, mais um sinal miraculoso, a multiplicação dos pães e peixes. São dois dos milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas. Por duas vezes o Senhor fez assim. O primeiro, de 5 pães e 2 peixinhos, consta nos 4 evangelhos. E o segundo, de 7 pães e uns poucos peixes, foi registrado somente por Mateus e Marcos. Então, o primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tá certo? João 6,10, que é o nosso texto para hoje. Então, o segundo milagre, 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Muito bem, então, no primeiro ponto, no primeiro capítulo, a Galileia dos Gentios, a segunda fase do ministério de Cristo. Mas a segunda fase ocorre proeminentemente na Galileia, olha só. Então, uma nova fase foi inaugurada no ministério de Jesus. Agora ele parte para a Galileia, numa longa incursão, que terá a duração de cerca de 1 ano. E é justamente o verbo, partir, utilizado por João, que representa bem essa guinada missionária. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Verso 6:1, capítulo 6, verso 1. Essa fase galilácea do ministério de Jesus, para usar a expressão do teólogo D.A. Carson, reflete a decisão do mestre de ausentar-se da Judéia pelo crescimento da oposição de Jerusalém, como vimos no capítulo anterior. O ódio dos judeus havia crescido, tanto que o plano era matá-lo. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, verso 18. E nós vemos que a nossa lição passada, a lição de número 6, foi o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. E nesse momento o Senhor está em Jerusalém, naquela festa, no momento de festa, onde ele faz aquele milagre, e por causa desse paralítico, os judeus procuravam matá-lo. Então, nós vemos que realmente aquilo que Jesus fez na vida desse paralítico, naquele dia e naquele lugar, surtiu um efeito muito forte entre os judeus, e especialmente para os principais dos judeus, que eram ali os partidos judaicos que existiam, os saduceus, os fariseus, e por isso eles procuravam matar o Senhor, não só prender, mas sim matá-lo. E então a gente começa a entender, podemos dizer que realmente fez muita diferença esse milagre, porque talvez na compreensão do acontecimento, porque não é natural que você vá para o Evangelho fazer a leitura e você vê tantos milagres, o Senhor sempre fazendo milagres, e se você começa a ler aquilo com uma certa todo dia você lê, me fugiu a expressão certa aqui, mas se todo dia você lê a Bíblia, você vai vendo milagre, Jesus fez um milagre, Jesus fez outro milagre, Jesus faz milagre até hoje.
Amém? Então, torna-se para nós que estamos sempre, né, que é habitual a leitura bíblica e que estamos sempre nos debruçando sobre a palavra do Senhor, o milagre de Jesus é algo assim, que faz parte disso e nós não nos surpreendemos tanto. Mas, entendendo, né, buscando compreender o contexto de quando aconteceu isso, né, e passando aqui pela escola bíblica dominical, é interessante ver o peso desse acontecido no momento em que acontece, né, todo o contexto em que acontece isso, quantas pessoas viram e como isso foi repercutido na época, né, em que aconteceu esse milagre. E aí nós começamos a compreender o quão grande foi isso, né, a questão do tanque de Betesda, o paralítico do tanque de Betesda, que ele teve que sair da Judéia e voltar para a Galiléia, sua terra de origem ali, e ali agora por mais um ano fazer ali o seu ministério, continuar fazendo milagres, né, mas de uma maneira onde ele não era tão perseguido como foi, né, expresso no território ali da região de Jerusalém, na Judéia. Então, foi assim, né, portanto, que Jesus suspendeu as suas incursões à Judéia e voltou à Galiléia, precisamente para a fase de seu ministério que está bem presente nas narrativas dos sinóticos. Então, no capítulo 4, o fato determinante foi a notícia de que ele batizava mais discípulos do que João, o Batista, embora não fosse ele, mas os seus discípulos que efetuavam os batismos, né? Agora nós voltamos um pouquinho mais, né? Capítulo 4, depois o tanque de Betesda está no capítulo 5, e na lição 7 estudamos ali o capítulo 6. Muito bem. Então, de qualquer sorte, como os fariseus tomaram conhecimento desse crescimento exponencial do seu ministério, e porque já vinham se aproximando dele com as suas espúrias intenções, né, decidiu deixar a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Isso encontramos no capítulo 4, verso 3. O quadro era muito mais dramático, né? Como a gente já comentou, procuravam matá-lo. Muito bem, e para fecharmos esse primeiro ponto, né, por ter curado um homem no sábado, Jesus sofreu a oposição dos judeus e já não podia estar seguro em Jerusalém, razão pela qual se afastou da Galiléia. Então, nós já comentamos isso aqui, podemos partir para o próximo, né? Então, capítulo de número 1 da lição, nós estamos falando aqui a Galiléia dos gentios, né? A segunda fase do ministério, e falamos aqui o porquê o Senhor, ele foi, né, novamente para a Galiléia, né? Então, nós encontramos nesse percurso a história do filho do oficial, né? E depois agora nós temos Jesus multiplicando o pão, né? Os pães e os peixes. Então, por que Galiléia dos gentios? E aí agora nós vamos falar a respeito, definindo aqui o território que ele estava realmente chegando para fazer o seu ministério. Algo interessante a respeito do contexto histórico, né, e do local ali. Então, foi devastada quando da invasão da Síria, em 733 a.C., e teve sua ocupação alterada. Nós vemos isso em 2 Reis 15:29. Estou lendo o texto da revista, olha só. Registros históricos citados pela Bíblia de Estudo Roman dão conta de que para lá foram levados egípcios, árabes, fenícios e gregos. Isso levou a Galiléia a ser uma região considerada predominantemente como gentia e pagã. Por isso, era considerada a Galiléia dos gentios, ou a Galiléia das nações. Então nós entendemos que quando falamos da Galiléia, falamos da parte norte, né? E quando falamos da parte norte e olhamos para trás da história dos judeus, nós vamos ver ali aquele reinado quando se dividiu em Salomão e Roboão na sua falta de capacidade cognitiva, onde foi buscar conselho com os amiguinhos, né? Ele acabou levando com que o reino do norte agora se enfraquecesse no sentido religioso, né? E nós vemos ali o quê? Que Deus se afastou. E Deus, ainda por muito tempo, falou ali através dos profetas aos reis, e eles não se arrependeram. Alguns, na verdade, dois reis ali, que não me lembro agora o nome deles, mas que se arrependeram e que levaram o povo a olhar as Escrituras, né, mais uma vez, mostrando que para o povo que olha, existe um Deus que vela por nossa vida, né, mas mesmo assim acabava saindo e entrava um outro rei pior que o seu avô, enfim, nós estudamos isso
ano passado, né? Me parece que no terceiro trimestre, a respeito da história de Israel. Então, o que acontecia quando... O que acontecia não, o que aconteceu quando foi invadido o reinado do norte, que é justamente a Galileia ali, nós entendemos que os assírios, eles tinham o costume de, quando conquistaram aquele povo que eles iam conquistar, o que eles faziam? Eles levavam outros povos de outras regiões para habitar aquele local, justamente para fazer essa mistura, né? E aí o que aconteceria com isso? Enfraqueceria ainda mais, e o povo, ao passar do tempo, não teria o porquê ficar se dando por aquela terra. Então, evitaria conflitos, né? A gente entende assim. Muito bem, então a segunda fase, e é justamente esse ponto, né, como a gente está falando aqui, por que Galileia dos gentios, e é justamente isso, foi justamente nesse fato histórico que acontece essa mistura, né, que acontece, tem a questão lá de Samaria, né, onde Jesus fala com a mulher no poço e tal, e tudo aconteceu por quê? Porque os reis, aqueles homens, decidiram virar as costas para Deus e não adorá-lo, adorar a imagens, adorar a Baal, né? Adorar a Zera, e acabou acontecendo, levando, né, esses outros povos. Então a mistura ali era muito grande, né, muitos povos. Então a segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração do quanto ele se dedicou a essa população. Olha só como que a revista trata: heterogênea, revelando o caráter universal de sua missão. Olha aí, muito importante. Então o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o mais documentado e o mais público dos milagres. Está registrado em todos os evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos, por exemplo, mencionam dois motivos pelos quais os seus discípulos foram para o lado oriental do Mar da Galileia. Primeiro, eles andavam muito atarefados com as demandas viajandas, né? Varejadas, né, da multidão, e nem sequer tinha tempo para comer. E segundo, estavam abatidos com a notícia trágica da morte de João Batista por ordem do rei Herodes. E Warren Wiersbe diz que, com respeito ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, foram propostas 4 soluções. Em primeiro lugar, os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. Segundo, a segunda solução veio de Filipe, em resposta ao teste de Jesus, né, ao teste de Jesus, juntar dinheiro suficiente para comprar pão para o povo. E a terceira sugestão veio de André, mas ele não estava seguro de como o problema seria resolvido. E a quarta solução foi apresentada por Jesus, a verdadeira solução, né? Sempre será a verdadeira solução e a melhor solução para nós, estarmos sempre dependentes da solução do Senhor para os nossos problemas. Mas a multidão era problema dos discípulos? Jesus fez com que aquele povo, sim, fosse responsabilidade deles. Responsabilidade deles. Quem eles seriam depois do ministério de Jesus? Quando Jesus é assunto ao céu, o que eles fariam? Cuidariam do povo. E Jesus também mostra ensina a eles terem essa responsabilidade, essa visão de que, olha, a situação, né, a situação social, você também tem que cuidar. Porém, sempre com a minha ajuda, né? Sempre com o milagre de Deus, o do pouco daquilo que a igreja arrecada atende a muitas pessoas, não é verdade? E como que acontece isso? Porque é a boa administração? Não, porque é o milagre de Deus, é a mão do Senhor agindo através dos nossos pastores, amém? Muito bem. Ponto 3, a Galileia nos dias de Jesus. Eu anotei aqui, por texto da própria revista, por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos e romanos, o termo Galileu ganhou um conceito pejorativo entre os judeus da Judéia, né? Então, a Galileia nos dias de Jesus, por essa mistura do povo naquela parte do norte, a parte da Galileia, para os judeus da Judéia, do sul, né? Eles não tinham como autoridade, né? Tinham um termo, né, pejorativo quanto a isso, né? Então era um dos motivos que apresentavam para a rejeição de Jesus e consideravam ser galileu. Até nesse aspecto, vemos a sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que, pela dureza do coração, rejeitavam o Salvador. E eu coloquei aqui um versículo, né, na verdade uma passagem, do 27 ao 31
de 1 Coríntios capítulo 1, que nos diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Olha, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 27 ao 31, nos diz assim, né? E quando a gente olha para esse ponto, que também trata-se ali de um ponto histórico e geográfico, nós vemos que o Senhor, ele se importou sim com esse povo e se importa sim com todos os povos nesse mundão tão grande, né? Conforme Jim Donnan, a Galileia era uma região muito mais próspera do que a Judéia e obrigava uma grande população, né? Abrigava uma grande população. Os galileus eram menosprezados pelos líderes religiosos de Jerusalém. Muitos não eram de descendência judaica, pois seus antepassados foram violentamente convertidos por Alexandre Janeu. Os galileus estavam mais estreitamente em contato com a realidade diária do Império Romano, visto que a Galileia se situa nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo, e muitos estrangeiros atravessavam a região. A hostilidade de Jerusalém exigia que Jesus ficasse um longo tempo na Galileia, pregando, ensinando e realizando sinais e maravilhas pelas muitas cidades da região. Mais do que isso, a sua atuação em terras tão miscigenadas é mais um sinal da amplitude do plano divino da salvação, né? Que não exclui Israel, mas também não rejeita a qualquer nação, tá certo? Muito bem, então, além da Galileia, né, Jesus foi para outras regiões também, não ficou só naquele espaço ali de Caná da Galileia até Cafarnaum, não, ele foi até Tiro e Sidom, que é mais ao norte ainda, né? A Decápolis ele foi também, e a Cesareia de Filipe, né? Então ele andou toda aquela região norte ali e não deixou que nenhum daqueles povos ali, independente, né, de quem fosse, ele pudesse fazer milagres, sinais e milagres. Então a segunda fase do ministério, portanto, é uma eloquente demonstração do quanto dedicou a população heterogênea, revelando o caráter universal da sua missão. E esse é um ponto importantíssimo para nós. Capítulo 2, seguindo os sinais, né? Então um atrativo para as multidões. Os sinais jamais podem ser vistos, isso aqui é muito importante, né? Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo. Ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa dos milagres. Jamais. Nós temos que relacionar sim com o Senhor. Mas por quê? Porque Ele nos amou. Porque Ele deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Salvos do quê? Salvos da ira vindoura, né? Sermos libertos do pecado, ter acesso à presença do Senhor e um dia estarmos com Ele na glória. Esse é o ponto principal para a nossa salvação, para o nosso conhecimento de Deus, tá certo? Não porque o Senhor realiza milagres. Os milagres, olha só, a frase foi bem clara, os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo. Não é só milagre que o Senhor quer fazer nessa vida para você. O Senhor quer muito mais que isso. O milagre é só para chamar a sua atenção, para despertar o seu interesse no Senhor. O milagre é para, sim, realmente, suprir sua necessidade. Saber, vai lá saber qual é a sua necessidade, né? Agora, se é familiar, se é profissional, qual é a sua necessidade? Né? Se é ministerial, se é na saúde, se é financeiro. Olha, há tantos pontos da nossa vida a qual o Senhor pode trabalhar, e Ele trabalha, Ele abençoa a nossa vida. Mas não é por isso que nós estamos aqui buscando o relacionamento com o Senhor. Na verdade, é porque Ele nos amou e tem a melhor proposta e a única proposta de salvação para a nossa alma, né? Muito bem, os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a palavra e crer nele. Jesus realizou muitos milagres e prometeu que suas testemunhas receberiam poder para realizar obras ainda maiores. Muito bem, os sinais não cessaram no primeiro século, tem acontecido durante toda a história da igreja e ainda se manifestam entre nós. Precisamos buscá-los com fé, pois disse Jesus, em tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai
seja glorificado no Filho. Olha aí, João capítulo 14, verso 13, né? E o verso 12 diz assim: na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras, né? Fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha, que coisa impressionante. Às vezes a gente pensa que nós somos pequenos demais, que não conseguimos fazer isso ou aquilo, mas a proposta do Senhor é o contrário. A proposta do Senhor é dizer assim: olha, você tem sim, eu te dou autoridade para isso. O que cabe a nós é buscar, né, e estar realmente na posição de receber essa autoridade e exercer essa autoridade, tá certo? Então os evangelistas, né, o evangelista João contextualiza esse trecho bíblico na proximidade da Páscoa e do célebre sermão de Jesus sobre o pão da vida. Os milagres de Jesus são pedagógicos. Muito bem. Jesus estava multiplicando os pães para ilustrar a gloriosa verdade de que ele é o pão da vida. Tá certo? Muito bem. Então, um atrativo para as multidões. Venha cá, se assentem, se organizem, meus discípulos vão servir vocês. Quem sabe alguém olhou e falou: o que ele vai servir para nós? O que ele tem para nos servir? E alguém olhou para um lado, olhou para o outro. Alguém está vindo aí com muita bagagem para trazer comida para nós? Será que é isso? Não. Ele mesmo é a fonte, né, do milagre e de toda a providência daquilo que toda aquela multidão. Porque estar hoje aqui, na sala da escola dominical, falando a respeito é uma coisa, mas estar lá presente e ver isso acontecendo, né, realmente seria algo maravilhoso. Imagina, uma multidão de pessoas, 5.000 homens, 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças, todos comem. Sobra, nessa ocasião, né? 12 cestos cheios. Nós vemos isso acontecendo, o Evangelho nos conta isso. E a grande demonstração é, sim, ele é Deus, né? A divindade de Cristo. E ele diz com isso: olha, eu tenho pão para vocês, tá certo? Eu sou o pão para vocês, eu sou aquilo que vai alimentar vocês. Muito bem, ele o vê apenas como... Opa, volta um pouquinho. Muito bem. Ela o vê apenas como um operador de milagres, né? Busca apenas como alguém que não pode ajudá-la em suas necessidades imediatas. Mesmo assim, os evangelhos sinóticos dizem que Jesus sentiu compaixão da multidão, pois eram como ovelhas sem pastor. Antes mesmo de a grande multidão chegar, Jesus já tinha visto as suas necessidades. E, decidindo supri-las, ele sabia que as pessoas estavam exaustas e sem rumo, como ovelhas sem pastor, e sabia que precisavam ser alimentadas. Então, antes mesmo da multidão chegar ali, o Senhor já sabia a sua necessidade, sabiam que estavam exaustas, sem rumo, ovelhas sem pastor, alguém que cuidasse. Não tinha quem cuidasse, estavam famintas, sem rumo, e as suas necessidades o Senhor já tinha visto elas. Então, é realmente algo impressionante, realmente algo de Deus, né? Assim como disse Nicodemos no capítulo 3, só pode ser de Deus. Uma pessoa que opera esses sinais, só pode ser de Deus. Se não for de Deus, realmente não vai operar essas maravilhas, esses sinais, né? Muito bem, aí eu coloquei aqui, ó, e tudo quando pedirdes em meu nome. Aí aqui a gente fala um pouco da oração, né? E para oração eu anotei o seguinte: a oração com fé e endereçada a Deus, em nome de Jesus, é a chave que abre celeiros do céu, tá certo? Os celeiros do céu. Warren Wiersbe, mais uma vez aparecendo por aqui, tem razão ao dizer que orar em nome de Jesus não é, entretanto, uma fórmula mágica. Observem isso. Que acrescentamos automaticamente as orações que fazemos a Deus. Significa pedir o que Jesus pediria, o que lhe agradaria e glorificaria. Gostei disso. Então vou repetir. A razão ao dizer que orar em nome de Jesus não é, entretanto, uma fórmula mágica, que acrescentamos automaticamente as orações que fazemos a Deus. Significa pedir o que Jesus pediria e o que lhe agradaria e o glorificaria. Tá certo? Não erguemos nossas orações aos céus fiados em nosso mérito, mas nos méritos infinitos de Jesus. Obviamente, tudo o que pedirdes em meu nome não é uma fórmula mágica. Ao contrário, é tudo aquilo que é consoante
à vontade de Deus, compatível com a verdade de Deus e que glorifica o nome de Deus. Não é um cheque em branco assinado por Cristo para ser descontado no banco celestial. Nossas orações precisam ser estribadas nos méritos de Cristo e feitas segundo a vontade de Deus. E, na verdade, há um grande dilema nisso, né? Porque como vamos saber se é da vontade de Deus? Você sabe quando é da vontade de Deus? Eu sei quando está na vontade de Deus e quando não está. Quando está na vontade de Deus, o Espírito Santo fala com você e você sente que aquilo vai ter um resultado positivo, que aquilo realmente, você sente a diferença. Deus confirma na sua alma que aquilo vai prosperar. Agora, quando não é a vontade de Deus, você sabe, você compreende, você que é crente já há um tempo, está entendendo o que eu estou falando e com certeza já viu isso, né? Já viu isso. Mas você fica com aquela, como diz aí o ditado, uma pulga atrás da orelha, você fica na dúvida. E isso não provém de Deus. As coisas com o Senhor é na fé, é na base da fé. Se não está muito na conformidade, o Espírito Santo já te dá um toque. Olha, não está legal. E a gente sabe que não está na vontade do Senhor. O propósito revelacional, né? Então, nesse ponto 2 do capítulo 2, olha, mais uma vez age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar um problema instaurado, ao questionar Felipe sobre a compra de pães para alimentar a multidão. Então, o propósito foi específico, realizar o sinal para revelar seu poder aos homens. Então, mais uma vez, está tocando aqui nesse assunto, né? A fim de que crescem nele. Né? Jesus ele fazia esses sinais, essas maravilhas, porque realmente era impossível que homens disponibilizassem de tanto recurso para fazer, para servir tanta gente. No contexto deles, na época deles, tá certo? Precisaria de uma preparação aí, pelo menos de uma semana antes, para programar toda essa cozinha aí para fazer esse pão e peixe acontecer, tá certo? Mas, quando trata-se do milagre do Senhor, aí a gente fica mais tranquilo. Fica ou não fica? Você que já vive o milagre de Deus, você que já viveu o milagre de Deus, dá tranquilidade, dá paz na alma, não é verdade? Então, a permanência da multidão levou Jesus a preocupar-se com a necessidade de alimentá-la, inquirindo a Felipe sobre onde poderia ser comprado pães suficientes para todos, né? Então, ele levanta essa questão, onde que a gente vai comprar e cadê o dinheiro para fazer tudo isso, né? Precisaria de 200 dinheiro, enfim. Bom, mais um ponto então, quando Jesus perguntou a Felipe onde poderia comprar uma grande quantidade de pão, Felipe começou a calcular o custo provável, né? Jesus queria ensinar-lhes que os recursos financeiros não são os mais importantes. Podemos limitar o que Deus faz por nós, calculando o que é e o que não é possível. Há alguma tarefa impossível que você crê que Deus deseja que você faça? Será que existe aí? Não deixe sua estimativa do que não pode ser feito mantê-lo distante, olha, de realizar a tarefa. As coisas com o Senhor são diferentes. As coisas com o Senhor, na obra do Senhor, aquilo que Deus coloca no seu coração para fazer, quando você olha com os olhos da fé, é diferente. É um outro aspecto. Você vai ver a mão de Deus trabalhando. Amém? Então Deus pode fazer, pode e quer fazer milagres. Confie que Ele providenciará os recursos, né? E disse-lhe Jesus em João 6,35, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E claro, né? Nós entendemos aqui, para nós, a Igreja do Senhor, nós entendemos que essas duas coisas aqui têm também, e muito forte, o sentido espiritual. Tá certo? Espiritual. Eu gosto de meditar naquela palavra onde diz ali para a mulher do poço, para a mulher do poço, a samaritana, né, que está lá no poço, e Jesus fala para ela, olha, quem bebe a água que eu dou, nunca terá sede. Tá certo? Nunca terá sede. Então, às vezes, tem pessoas que estão dentro da igreja, né, que estão ali perto da fonte e não do poço, mas elas têm o conhecimento da fonte que é Jesus, mas ainda estão tomando água do poço. E nós precisamos, não sei de que maneira, qual é a maneira que você pode fazer isso? Mostrar a fonte que é Jesus. E essa água e esse gosto, né? E isso que o Senhor dá
para nós bebermos e comermos e bebermos, supre toda e qualquer necessidade que o mundo ofereça. Então todas as ofertas do mundo, elas acabam aqui. A partir do momento que você toma da água que o Senhor tem para dar. O valor das ofertas do mundo acabam aí. Se você é levado pelas ofertas que o inimigo coloca para você, você precisa descobrir qual é realmente essa água que o Senhor tem para nós. Esse pão, que fome que é essa que você tem, que não pode ver um prato diferente que já quer comer, né? E Jesus falou, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pulando aqui, vamos seguir em frente, né? O ponto 3 do capítulo 2 diz assim, está aqui um rapaz, né? Então aí chegamos no momento onde é apresentado o menino que tem esses pães e esses peixes, né? A lição que tiramos é, o pouco que temos é realmente insuficiente, mas quando entregue a Jesus, pode se tornar muito e servir para alimentar grandes multidões. É milagroso. As coisas com o Senhor realmente fora do nosso alcance de imaginar, e a nossa compreensão, então, tadinha, fica lá atrás para poder compreender algo por inteiro, por completo do que o Senhor faz. Nós temos sim uma ideia, sabemos sim o que é certo e errado, mas uma compreensão completa, né? Uma compreensão de tudo aquilo realmente que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer, nós nunca vamos alcançar. E eu acho isso bonito, né? Eu acho isso atrativo demais, porque a grandeza de Deus mostra isso, né? Mostra a grandeza de Deus. Muito bem, então há um contraste entre os discípulos e o menino, que deu a Jesus o que tinha. Certamente tinha mais recursos que o garoto. Olha só, talvez todos os discípulos ali, os 12, tinham mais recursos que esse menino, todos eles juntos. Com certeza, né? Porque, olha, era só o lanche do menino. Mas sabiam que não tinham o suficiente, né? Por essa razão, nada deram. O menino deu o pouco que tinha e fez toda a diferença. Se nada oferecermos a Deus, Ele nada terá para usar. Ele pode usar, né? Mas Ele pode usar o pouco que temos e transformá-lo em muito. E é uma conta que não fecha para nós, né? É uma conta que não fecha. Nós precisamos buscar compreensão disso. E o Espírito Santo está sempre para nos esclarecer, para nos fazer entender e ver a grandeza do Senhor, né? O que temos para ofertar a Jesus? O que poderia ser? Eu coloquei aqui, né? O que nós temos para ofertar para Jesus? Nós não vamos levar, né, pães e peixes para a igreja. Nós não vamos falar, tá aqui o pão e peixe, faz um milagre. Não, não é isso. Mas o que nós temos para Deus, para que seja multiplicado, né? O que nós temos para oferecer ao Senhor, ao ministério, para que alcance mais vidas, né? E que glorifique a Deus. Então são essas questões que ficam para a gente pensar nisso, né? Jesus opera milagre valendo-se do pouco que eles tinham. O pouco nas mãos de Jesus é uma provisão suficiente para uma grande multidão. Há um ritual seguido por Jesus. Ele toma os pães e peixes e dá graças, ele os entrega aos discípulos que repartem com a multidão come a fartar. E nenhuma necessidade, nenhuma escassez de provisão. Jesus tem pão com fartura. Aquele que se alimenta dele não tem mais fome, ele satisfaz plenamente, né? Então, tudo quando Jesus põe a mão, aquilo que você pode oferecer e oferece, entrega nas mãos do Senhor. O Senhor começa a dirigir isso, então o Senhor coloca a mão naquilo e aquilo vai te surpreender. Todo o controle estará com ele, então tudo vai ser suprido. Todas as necessidades, aquilo que você pensa que não vai dar certo, o Senhor está tratando e vai dar certo. Por quê? Porque é Deus fazendo, é o milagre do Senhor, é a multiplicação do Senhor. Amém? Capítulo 3, uma compreensão imperfeita, né? Uma compreensão imperfeita. O profeta. Então Jesus era o profeta que fora predito por Moisés. E aí entra aqui Deuteronômio 18, versículo 15, que diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Né? Deuteronômio 18, 15. Quando a multidão viu o sinal que Jesus fizera, tá? Então estamos falando do profeta, declarou entusiasmada ser ele o profeta que deveria vir ao mundo, alimentadas por suas esperanças messiânicas de um reino terreno e político. E aí está o erro, né? Sim, realmente, Jesus é o profeta, é o Messias,
mas eles estavam esperando um homem que poderia, né, e que teria poder político, né, uma pessoa que seria influente no reino, né, e pudesse ali, de certa forma, levantar um exército e romper ali as fronteiras com Roma. E o reino de Deus não é isso. Agora, o momento para aquela terra, aquele povo, o povo judeu, não era esse momento, não é esse momento ainda vai existir futuramente, ali a gente vê, né, no Apocalipse, alguma coisa com relação a isso, onde existem umas histórias muito ali bonitas, né, de se meditar e de pensar, né, que realmente vai acontecer através da Escritura ali. Mas, para agora, para esse momento, a proposta é outra. Para esse momento é dizer, através do milagre, da multiplicação, que o Senhor é o pão da vida, que aqueles que estão seguindo o Senhor não passarão fome, não terão sede. Por quê? Porque Ele tem a providência na sua mão. E é isso que nós precisamos ressaltar sempre. E aí o professor da sala dominical, da escola dominical, tem que deixar isso bem claro. Aqueles que estão com o Senhor, que buscam servir ao Senhor Jesus, que se dedicam ao Senhor Jesus, a sua vida. Os jovens, né? Você jovem que me ouve, você nunca vai olhar para trás e falar, perdi meu tempo. De maneira alguma. Você vai olhar para trás e falar, que bom é poder servir a esse Deus tão maravilhoso. Isso eu garanto a você. Isso eu garanto a você. Porque decepção com Jesus nós não teremos. Nós temos decepções com nós mesmos, né? E jovem, né? Jovem, eu sempre falo que jovem está na fase de tomar decisões, importantíssimas decisões para uma vida. O tempo, o período dos jovens é muito importante na vida da pessoa, tanto menino quanto menina. E se você tomar as suas decisões baseada naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu tenho certeza que você nunca na sua vida vai se arrepender um segundo de ter servido ao Senhor e ter sim esperado na sua vontade, ter orado a Ele, e tudo vai correr da melhor maneira. Muito bem. A sedução do pluralismo religioso, né? Nesse ponto vai destacar bem aqui o quê? Que a fé cristã é exclusivista, tá certo? Nós não podemos aí ter uma fé onde, né, aquele ditado, mas vários caminhos levam a Deus, negativo. O único caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus, tá certo? Ele é o Filho, Ele é a expressão de amor de Deus para nós. Ele é o Senhor da nossa alma, Ele é o Senhor da salvação da nossa vida. E essa vida não é uma vida qualquer, é uma vida eterna, tá certo? Uma vida eterna com Ele, para sempre. Jesus não é o caminho, Ele não é um caminho, Jesus é o caminho. João 14,6. O único, portanto, como diz o escritor Henry E. Lutzer, Deus se revelou somente em Cristo, portanto, todas as outras religiões são imperfeitas, desencaminhadas e falsas, né? Então é o texto aqui da revista falando isso mesmo a nós. Então a questão é, existe a escolha certa, Cristo, e as muitas escolhas erradas fora de Cristo. Caminhos que realmente não vão levar a lugar nenhum, né? Somente a perdição, infelizmente. Então John Charles Haley, tô lendo bastante coisa aqui, os escritores ingleses aqui, diz que Jesus é o caminho para o céu. Ele não é apenas o guia, o mestre e o legislador como Moisés. Ele é pessoalmente a porta, a escada e a estrada através de quem nos aproximamos de Deus. Ele nos abriu o caminho da árvore da vida, que foi fechada quando Adão e Eva caíram. Olha só. Pelo seu sangue temos plena confiança para entrar na presença de Deus. Jesus é a verdade, toda a substância da verdadeira religião. Sem ele, o ser humano mais sábio está mergulhado em trevas. Olha, Jesus é toda a verdade, a única verdade que satisfaz os anseios da alma humana. Jesus é a vida, nele estava a vida. Ele veio para trazer vida, e a vida em abundância, né? João capítulo 10, verso 10. Muito bem, deixa eu ver aqui. Certo, então vamos para o ponto 3, que queriam fazê-lo rei. E aí, agora nós vemos todo esse contexto, né? Bom sempre a gente avaliar a questão do que estava acontecendo em tudo, né? Jesus vem, vê aquela multidão, vê a sua necessidade, vê que eles eram pessoas sem pastores, viu ali as suas dores, serviu aquela multidão, expressou quem ele era através desse ato, né? E depois, toda ação tem uma reação. O que aconteceu com essa multidão?
Não, olha, do nada ele fez isso. Olha, ele é Deus. Ele é uma pessoa muito gabaritada para poder chegar lá no palácio de Herodes e dizer, não, saia daqui. Né? E queriam tomar Jesus para fazê-lo rei. Né? E com certeza ainda não era o tempo e ainda, né, o Senhor é sim o Rei dos Reis. Né? O nosso Jesus é o Rei dos Reis. Mas ainda ali, para essa região, falta um pouquinho para ele se manifestar como o Rei e Senhor, né? Então, o que eu queria destacar aqui nesse ponto é assim. William Henderson, meu Deus, quando ele diz que o presente capítulo revela, talvez mais claramente do que qualquer outra porção das Escrituras, o tipo de Messias que o povo queria, ou seja, alguém que tudo fizesse a fim de suprir as necessidades do quê? Físicas do povo e tivesse poder para tanto. Então, o olhar do povo era um olhar terreno, né? Ou seja, as pessoas não entenderam muito bem ali a proposta de Jesus. D.A. Carson destaca um ponto importante. O número total de pessoas pode bem ter ultrapassado 20 mil pessoas. À luz do versículo 15, em que o povo tenta tornar Jesus rei à força, é fácil pensar que, pelo menos em João, a especificação dos 5 mil homens é uma forma de chamar a atenção para uma potencial força de guerrilha, formada por recrutas dispostos e capazes de servir ao líder certo. Né? E F. Bruce descreve essa situação da seguinte forma: Jesus já demonstrara seu poder de curar doenças, agora mostrara poder também para expulsar a fome. Né? E para um político, dizer que acabou com a fome é algo realmente importante. Né? E se agora ele mostrasse seu poder de libertar o povo, nada o poderia deter. Este certamente era o líder que eles estavam esperando. Com ele, como general e rei, vitória e paz estavam garantidas. Se ele não tomava a iniciativa de apresentar-se como líder, eles o levariam a fazê-lo. Porém, Jesus viu a atitude deles uma reincidência das suas tentações do deserto. Ele sabia que não seria desta maneira que deveria cumprir a vontade de seu Pai e conquistar a libertação do seu povo. Por isso, evitou a multidão retirando-se para as colinas de Golã. E aí sim, meus irmãos, nós finalizamos, né, esse estudo da lição de número 7, né? A lição de número 7 na sala dos jovens, falando a respeito desse milagre, que foi muito importante também ali, né? O milagre logo quando ele volta para a região da Galileia, em que ele realiza essa multiplicação dos pães e peixes, trazendo tantas referências, né, espirituais do reino de Deus. E nós aqui, é claro, com todos os recursos hoje, século XXI, temos na nossa mão disponível para nós tantas escrituras, né, de autores, pessoas que escreveram sobre esse assunto, e claramente a própria Bíblia, né, como ponto de referência para a gente sempre ler e aprender cada vez mais que a proposta do Senhor é o reino e o reino de Deus, não é esse reino, né, terreno. E os judeus, desde aquela época até hoje, esperam o Messias que vai ali juntar todo mundo naquele lugar. Muito bem. Conclusão, então. Apesar do propósito de Cristo de revelar-se ao mundo como o Deus Salvador da humanidade, as multidões o seguiam pelos sinais que fazia, mas sem a compreensão correta da sua identidade. Mais que isso, em muitos dos sinais suscitaram o interesse de vê-lo como o rei de Israel, em busca do fim do domínio romano. Em nossos dias, o sincretismo religioso humaniza a sua mensagem e rejeita o seu senhorio. Vigiemos. Conselho aqui da própria revista, né? Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Obrigado a você que chegou até aqui no final comigo. Que Deus abençoe. Se puder aí, se inscreva no canal. Toda semana a gente tem colocado os vídeos, tanto da sala dos jovens como a dos adultos. E eu espero que, de alguma forma, toda essa aula aqui, esse esforço seja em benefício a você que está aqui me acompanhando e que isso esteja realmente glorificando ao Senhor, porque esse também é o intuito, tá certo? Não só, né, de poder compartilhar algo que eu penso da minha maneira, né, a respeito aqui da sala da Escola Dominical, mas também que em tudo o nome do Senhor seja realmente glorificado, tá certo, meus irmãos? Então, e se você puder se inscrever, curtir, assinar aí clicar no sininho aí, né? Meu Deus, faça assim. Sempre que eu postar, você vai ser avisado aí que tem vídeo novo por aqui, tá bom? Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima.